Bom dia, irmãos. Nós vamos começar a nossa aula hoje, nessa manhã, com uma oração. Vamos orar então? Senhor nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por essa manhã gostosa dentro da tua casa, que nós podemos aqui em torno da Bíblia aprender e entender um pouquinho mais da tua vontade, daquilo que o Senhor espera, daquilo que o Senhor gostaria que nós fôssemos. Esteja através do teu Espírito dirigindo essa aula, mas também abrindo a nossa mente e coração para entender a tua vontade na nossa vida. Ajuda, Senhor, a gente mudar o nosso comportamento, que a gente possa cada vez mais estar alinhado com a tua vontade para cada uma de nossas vidas. Nós oramos e nós pedimos isto em nome de Cristo. Amém. Eu vou convidar vocês para abrir em Mateus capítulo 5. Obrigado. Eu vou ler alguns versículos no capítulo 5. A partir do versículo 33 até o versículo 37. Mateus, capítulo 5, 33 a 37. Esse texto diz o seguinte: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Esse é o texto dessa manhã. Se vocês olharem aqui o contexto, este versículo está dentro daquele grupo de ensinamentos de Jesus que Mateus colocou debaixo do que chama Sermão do Monte. Se a gente for ver em outros textos, alguns desses ensinamentos estão meio separados, né? Mas, de qualquer forma, esses ensinamentos, eles estão agrupados aqui, e a tradição diz que Jesus juntou os seus discípulos na beira do monte e fez esse sermão, né? O reverendo Fernando está fazendo uma série sobre as bem-aventuranças, desde o domingo passado, que é logo o início aqui, né? E olhando esse texto, a gente vê duas figuras no início lá dessa preleção, logo depois das bem-aventuranças, que fala sobre o sal da terra e a luz do mundo, como a responsabilidade que a gente tem de fazer diferença no meio. Então, Jesus, ele frequentemente usava figuras, por isso que ele usou parábolas, porque ele pegava algum fato do cotidiano para ensinar, para tornar a leitura, o ensino mais claro para os seus ouvintes. Ele era muito didático nesse aspecto. Então, Jesus usou o sal, porque a gente sabe que um pouquinho de sal muda bastante o tempero, muda bastante o sabor das coisas, e ele realmente, um pouquinho de sal já altera bastante o alimento, enfim, além do que nessa época o sal ele era muito usado para preservar também o alimento. Ele usa também a luz do mundo, que os discípulos querem ser a luz do mundo, no sentido de que quando tem uma luz, normalmente essa luz, ela modifica o ambiente, muito mais. Ele dá ainda uma exortação aos seus discípulos que eles têm que ser uma luz que apareça.
né? Aí ele entra em várias coisas e ele chega nesse texto que fala sobre juramento. É interessante que eu estava, nas últimas semanas, pensando um pouco nisso. Eu estava lendo um estudo também do Tim Keller sobre provérbios, que falava sobre esse tema. E esse texto que fala o seu sim, sim, e o seu não, não. É interessante que é uma palavra, são 3 palavras que são uma palavra com 3 letras, sim e não, muito simples. O que vem além disso, diz o texto, é do maligno. Aí eu comecei a pensar um pouco. Eu vou perguntar para vocês, essa semana, quantas notícias falsas vocês ouviram por aí? Alguém ouviu? Ninguém ouviu nenhuma notícia falsa? Hã? Pelo Zap? Que notícia falsa a gente vê? Hã? Não dá nem para saber, né? Se é falso ou não, né? Até alguém escutou que o Maradona teve um ataque do coração? Hã? Que mais? E tanta coisa que a gente ouve por aí, não ouve? Você nem sabe, né? É muito interessante porque saiu um estudo, foi feito um estudo, olha a responsabilidade dessa questão, o que hoje estão se falando muito em fake news. A gente tem a mania de tornar tudo a gente fazer mudar os termos em inglês para usar os termos em inglês no nosso cotidiano, né? Então, hoje se fala muito do fake news, que são as notícias falsas. Literalmente é falso mesmo o termo fake news, notícias falsas. Mas a gente sabe e constantemente vê sobre boatos, comentários, fofocas, opiniões e principalmente o impacto da mídia social hoje, tá? Um estudo feito em 2016, 2017, do MIT nos Estados Unidos, ele concluiu algumas coisas muito significativas. E uma das coisas que eles fizeram um estudo da propagação das informações via mídia social. As notícias falsas, eles têm 70% mais possibilidade de serem retransmitidas ou retuitadas. Retuitadas é outro termo abrasileirado, né, do Twitter, do que as verdadeiras. É impressionante, né? A ansiedade das pessoas de notícias, de coisas, enfim, por vários motivos. E o interessante é que o alcance do conteúdo verdadeiro chega a 1.000 pessoas, enquanto os falsos chegam a 100 mil nesse estudo que foi feito. Por que acontece isso? E aí está o lado da nossa responsabilidade de cada um de nós como cristãos. A diferença é porque a mídia social é pessoa a pessoa. Então, a propagação é impressionante porque é de pessoa a pessoa. Enquanto notícias mais fundamentadas, estudos, elas vêm, às vezes, de organizações mais estruturadas, e as pessoas hoje dão muito mais atenção para aquilo que você coloca na mídia social. E saiu uma outra pesquisa feita por um instituto de jornalismo que fez uma pesquisa em 37 países, entre esses o Brasil. Essa pesquisa do Instituto de Jornalismo Internacional, ele chegou a uma conclusão que é surpreendente para nós. Existe o lado bom e o lado positivo disso e o lado negativo. Mas isso, um número do Brasil, tá? Quase metade das pessoas hoje, no Brasil, pouco mais de 54% das pessoas hoje têm acesso à internet, direto. Quase metade, perto de 45%, 46% das pessoas dependem do Facebook para ter notícias.
37%, 37% depende do Facebook para ter notícias. Eles dependem e acessam e querem ter notícias através do Facebook. 47% através do WhatsApp. Então, é assustador isso, o poder da propagação de informação. É claro que isso é bom, a capacidade que tem, o recurso e a ferramenta que tem para a propagação de qualquer notícia. Mas os números são surpreendentes da gente entender como é que é o poder hoje e como é que a gente tem que tomar cuidado daquilo que a gente lê, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente repassa, principalmente. Nós temos uma responsabilidade grande, principalmente se você recebe uma notícia boa, trágica, o que quer que seja, de repassar para a gente saber o que é. Mas tá bom, tudo bem. O que isso tem a ver com a nossa conversa hoje? O que tem a ver? Qual que é o impacto disso para a nossa vida, sabendo de tudo isso e sabendo dessa situação? Principalmente, a gente pensa que hoje as pessoas não têm muita responsabilidade sobre aquilo que falam. Aí a gente pensa, não, isso é só hoje, é muita falsidade, mas se Jesus falou isso, se Moisés falou isso lá na época do povo lá, que estava no Egito, a Bíblia está recheada de recomendações em relação ao que a gente fala. Então não é de hoje que tem notícia falsa, não é de hoje que tem boato, não é de hoje que tem pessoas que mentem, não é de hoje. E essa é o que a gente tem hoje de responsabilidade. A gente leu esse texto de Mateus, capítulo 5, 33 e 37. Existe um paralelo em Tiago, que eu vou pedir para vocês abrirem também, capítulo 5 de Tiago. Tiago 5, versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. O que está na entrelinha aqui? O que dá a ideia aqui na entrelinha? Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Vamos visitar, vamos ver, vamos conhecer, vamos saber. Não simplesmente vamos jogar no WhatsApp. Fulano está passando por isso. Algumas exortações aí indiretas que a gente pode ver desse texto. Mas, quando a gente volta naquele texto lá de Mateus, capítulo 5, fala sobre juramento, fala sobre o que é um juramento. Eu vou perguntar aqui para os advogados, está cheio de advogado aqui hoje, né? O que é um juramento, hein? Quanto advogado tem, não? O Marcos aqui, que ele é bem sério. O que é juramento no seu contexto? No meu contexto, juramento, a pessoa ela se compromete a dizer a verdade sobre um fato que ela presenciou, que ela conheceu. Esse é o meu dia a dia, de
uma pessoa está prestando um depoimento, um testemunho perante um tribunal. Então, ela é advertida de que, se o juiz perceber que ela está falando uma coisa que não condiz com a verdade, pelas circunstâncias, pelos indícios de prova que constam de um processo, ela vai ser punida por não estar falando a verdade, né? Ela vai estar vai estar dando um falso testemunho. Então, ela é advertida de que, se for percebido isso, ela vai ter uma punição em relação a isso. Você comentou algumas palavras que são justamente muito relacionadas. É compromisso, né? É verdade, é não ser falso. Isso tudo está relacionado a juramento. Agora, dentro da Bíblia, a gente vê também esse texto, esse termo, se relacionando em muitas situações em relação às próprias pessoas, assim, a gente como pessoa. E eu vou pedir para vocês voltarem lá, no livro de Êxodo, capítulo 20. A gente lembra, né? Êxodo 20 são os 10 mandamentos. Lá diz no capítulo 16. No versículo 16 do capítulo 20 diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, é um princípio já de que a gente não deve testemunhar falsamente, a gente não deve fazer nenhum tipo de compromisso, nenhuma fala falsa contra qualquer pessoa. Mais anteriormente, diz no versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse era um contexto da época de juramento, quando as pessoas precisavam de alguma coisa para fortalecer o seu testemunho, a sua palavra, usava o juramento, ou seja, um recurso adicional para comprovar a sua palavra. Por isso que em Mateus, quando Jesus fala que não deve se jurar, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra. Era um costume da época para fortalecer, mas a gente vê nos próprios mandamentos que Jesus deu lá, na época de Moisés, essa preocupação, tanto do juramento quanto do falso testemunho. Se vocês pularem um pouco para Levítico, um pouco adiante, capítulo 19... Levítico 19, 11 e 12. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Minutinho só, deixa eu pegar o microfone. Fala, Nelson. Você sabe que eu tenho uma preocupação com isso aí? Preocupação não, eu nunca entendi esse negócio de juramento, porque para mim não tem pé nem cabeça isso. Sabe? Você vai jurar por uma coisa que você vai lá, juro por Deus, jura pela Bíblia, jura pela Constituição, sabe? Você confiar só na palavra da pessoa por causa de jurar é muito sem pé, entendeu? E por que tem força assim? Parece que tem força jurídica esse negócio, entendeu? Tá.
Não tem como confiar num negócio desse. Por isso que o pessoal jura falso. E a Bíblia fala para não jurar porque o pessoal só jura falso. Por que as pessoas têm que jurar? Só jura falso. Tirando um pouco o lado jurídico, né, da responsabilidade, da parte mais formal da coisa, mas pensando no dia a dia, por que as pessoas têm que jurar? Por que aquele texto que a gente acabou de ler, Jesus deu essa advertência? Por que será? Qual que foi o contexto? Por que razão que ele teve que falar isso? Então, eu acho que antigamente, o pessoal falava assim, um fio de bigode vale mais que a assinatura, né? Antigamente tinha esse termo. Eu acho que o juramento pode ser que valia na antiguidade. Hoje em dia, isso aí é uso e costume e não vale nada. Pelo que a gente vê, não vale nada, porque testemunha falsa é o que mais tem em tudo quanto é, entendeu? Nessa época, Nelson, também não valia nada. Foi a advertência de Jesus. Por quê? Os fariseus, espertamente, resolveram buscar um subterfúgio. A gente sabe que os fariseus criaram perto de 300 e tantas regras que não estão na lei, por uma questão de tradição e tudo. Como ninguém podia jurar por nome de Deus, eles não queriam falar Deus, né? Eu juro por Deus, porque isso era uma profanação com o mandamento que a gente acabou de ler. Então, eles não podiam jurar, eu juro por Deus. Então, eles encontraram uns mecanismos para as pessoas usarem o juramento. Por isso que fala nesse texto assim, lá em Mateus, né? Não jurarás falsos, eu porém de algum modo jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, nem por estrado dos teus pés, nem por Jerusalém, nem por cidade do grande rei. Eles encontraram uma maneira de jurar por outras coisas, entendeu? Então, se jurasse por outras coisas, como o trono, Jerusalém, alguma coisa, a pessoa estava mais dispensada ou mais tolerante em não cumprir o juramento. A gente tem alguns textos do Velho Testamento que fortalecem muito esse compromisso quando você faz um juramento, alguma coisa, né? Que você se compromete a fazer. Dizem em Deuteronômio 23, 21, quando fizerdes algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Aqui não está falando para fazer nada público, está falando para um compromisso seu com Deus, não é acerca de você fazer publicamente. Então, a importância da palavra, da promessa, do compromisso é muito mais alto do que simplesmente a gente pode pensar em termos de, assim, é muito mais importante do que o nosso contato com outras pessoas, é o nosso relacionamento com Deus. Eu tenho uma experiência interessante, quando eu estava no 3º ano primário. Eu me lembro muito bem, porque eu precisei de uma testemunha para uma situação. Eu estudava na escola alemã, escola Rio Branco hoje, e tinha uma professora muito rigorosa, o Márcio Bueno conhece, a dona Lídia Hellmeister. Ela era uma senhora muito rigorosa. Eu era relaxado para burro, né? Aula de matemática, fazia coisa de qualquer jeito. Um dia, eu não sei o que aconteceu, lembra aqueles papéis quadriculados que a gente usava? Eu fiz tão bonitinho as contas em cada quadradinho, certinho, arrumadinho, retinho. E a professora falou, não é possível que você fez isso, né? O meu histórico era de relaxado, entendeu? De repente eu fiz uma coisa boa, ela teve que chamar meu irmão para dizer que eu tinha feito aquilo. Eu precisei de uma testemunha. Ou seja, o meu histórico não era bom. O que eu fazia não era bom. Então, assim, o nosso compromisso de falar,
do que a gente fala, do que a gente age. Se eu preciso, né, Nelson, de um jurar por alguma coisa, por isso que a Bíblia é tão direta em tocar no ponto fraco do ser humano, né? Se a gente falar sim, é sim, né? Se eu falar não, é não. Eu não preciso buscar algum recurso, alguma coisa para comprovar a minha palavra. Então, aí a Bíblia traz algumas dicas, algumas dicas sobre a palavra. Eu peguei aqui alguns exemplos de um estudo do Tim Keller sobre palavras, sobre algumas dicas que ele fala sobre essa responsabilidade que a gente tem. São várias referências ao livro de Provérbios. Então, nós vamos folhear alguns textos de Provérbios, e começando então em Provérbios 16, 27. A responsabilidade que a gente tem com aquilo que a gente fala, e hoje em dia, especialmente, por isso que eu queria relacionar com mídia social, tá? Especialmente com o que a gente repassa do que a gente fala. Por outro lado, tem um poder muito grande a mídia social para a gente espalhar e a gente propagar coisas boas, notícias boas, informações boas. Provérbios 16, 27. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Esse texto lembra um pouco Tiago, né? Um texto paralelo aí em Tiago 3, talvez ele tivesse isso em mente, Tiago 3, 5 e 6. Fala o seguinte: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A palavra espalha, e hoje em dia a mídia social tem um poder muito grande. Quando Tiago escreveu isso aqui, quando os sábios escreveram Provérbios, eles não tinham ideia de mídia social, mas tinham ideia de como a coisa espalha fácil. Não é de hoje, então, que fofoca, notícia ruim, espalha muito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, e o que a gente fala tem que ser coisa boa. Não significa que o ser humano, ele pensa coisa ruim. O ser humano é ruim. A gente pensa coisa ruim. Ou só eu penso? Só eu penso coisa ruim? Eu penso coisa ruim das outras pessoas. Eu sou ruim, eu tenho uma coisa humana, mas não significa que a gente tem que passar isso para adiante. E a outra coisa que eu percebo é que também, quando a gente fica repetindo aquela coisa, a gente acaba, aqui como diz, contaminando todo o corpo. Então a gente não pode, numa situação, eu tenho raiva de alguém, eu não preciso expor isso, mas eu posso expor para Deus isso, para me controlar. É normal no sentido de que nós somos seres humanos, é anormal porque nós somos cristãos, da gente ter ódio, a gente ter raiva. Mas a gente tem que reconhecer isso perante Deus. Provérbios 14, 5 e 25. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Versículo 25. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que desboca em mentiras é enganador. O Marcos falou agora há pouco, né, da testemunha perante um juiz, promete falar a verdade, tararará, se você não falar a verdade, isso pode ter algumas consequências.
Os presidentes de alguns países, quando vão assumir a presidência, põem a mão sobre a Bíblia, né, e presta lá o juramento. Os profissionais, quando se formam, normalmente cada profissão tem o seu juramento que promete seguir aquilo ali, tudo aquilo. Então, existem juramentos, existem situações em que você faz o juramento, não é nada contra a Bíblia, né? Quando Jesus foi chamado e perguntaram para ele isso, ele afirmou realmente aquelas coisas que eram de fato e prometeu e assumiu que estaria falando toda a verdade. Então não existe nenhum problema, porém, existe o testemunho falso e o testemunho verdadeiro. Existe o compromisso que a gente faz e aquele compromisso que a gente não faz. Outra vez, a gente indo para o Novo Testamento, em Efésios 4, 25, diz: por isso, o título desse trecho de Efésios é Exortações à Santidade. Então, existe algumas dicas aqui que Paulo nos dá sobre o nosso cotidiano, né? Fala sobre trabalho, fala sobre a palavra, né? Então, uma das coisas que diz aqui, diz o seguinte, por isso, Efésios 4, 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Observem que nesse texto está relacionado à verdade, está relacionada a um espírito de corpo, de preocupação um com os outros. Aí ele vai falando de outras coisas, irai-vos e não pequeis, e fala no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Será que toda palavra que eu falo, ela serve para edificação? Será? Esse é um questionamento. As palavras, elas tanto podem curar como ferir. Voltando a Provérbios. Provérbios 12, capítulo 12. Versículo 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua de sábios é medicina. E 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Alguém já teve uma experiência desse tipo, tanto de um lado quanto do outro? Uma palavra que cura ou uma palavra que fere? Alguém já teve essa experiência? Alguém gostaria de compartilhar alguma? Observem nesses dois textos o poder da palavra, o poder daquilo que você fala. Pode curar, pode levar, ferir e pode até levar à morte. Algum comentário? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ninguém? Mas é muito interessante porque eu acho que a gente já teve experiência, às vezes a gente não lembra, mas a gente já teve experiência de repente alguém estar numa situação mais difícil, passando por alguma preocupação, e você vai lá e conversa, ouve e fala alguma coisa, e aquilo alivia a pessoa. Essa é a capacidade que a gente tem de
da palavra de curar, de ajudar. A gente tem hoje essa possibilidade, às vezes, de mandar uma mensagem, de mandar alguma coisa, e às vezes você recebe alguma coisa pelo WhatsApp, porque é uma ferramenta boa, né? Que você lembra naquele dia de alguma coisa e você reflete, você acaba pensando e te ajuda de alguma maneira. É claro que não substitui a palavra direta, né? Por outro lado, existe a palavra que fere. Uma palavra que fere quando você não usa adequadamente. Às vezes, no ímpeto, né? A gente acaba falando bobagem, né? A gente acaba falando coisas que às vezes a gente não queria falar e a gente se arrepende. Principalmente, eu acho que a casa da gente é um teste, né? Porque o dia a dia da gente, convivendo as pessoas, duas pessoas, às vezes com um filho, você desabafa, né? Ou com a esposa, você desabafa. Assim não dá mais, né? E fala para a criança, você não faz nada direito, né? Tudo que você faz dá errado. Às vezes a gente pode usar essas palavras que podem marcar e ser desastrosas. Se você repete, se é um momento de ímpeto, de impulsão e depois você corrige, ótimo, né? Excelente, desculpe, eu errei, eu estava nervoso, eu estava preocupado. Se é constante, pode ser desastroso para uma pessoa. Se a gente faz isso constantemente, pode ser desastroso, que a pessoa vai ficar com aquilo, né? Para o resto da vida. Então, são palavras que podem ajudar e podem prejudicar. E como esse texto acabou de falar, ela pode curar, tem o poder de curar. Assim como a gente fala, assim como a gente propaga, como a gente diz, conversa. Por outro lado, Provérbios 29, 5, ela dá uma outra visão também. Provérbios 29, 5. O homem que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. O alerta de Provérbios aqui é do excesso de bajulação, do excesso de elogio para o seu próximo. Por que ele fala assim que arma-lhe uma rede aos passos? O excesso pode ser prejudicial para uma outra pessoa. A linguagem de bajulação é uma linguagem que pode prejudicar a pessoa ter uma ideia daquilo que não é. Ou seja, esse é um exemplo para a gente no nosso relacionamento, na nossa vida, seja com outras pessoas, seja na nossa família. O excesso de elogio, você minimizando outras coisas, pode ser prejudicial. A pessoa tem uma falsa ideia daquilo que ela de fato não é. Então é um alerta do nosso falar, do nosso propagar, como que a gente deve agir em relação a elogio. Tem que ser elogio sincero, transparente, da mesma maneira que deve ser a nossa transparência de ser franco, de ser autêntico. O cristão tem a obrigação de ser autêntico. Isso se reflete em tudo, seja na propaganda do seu negócio, se você tem um negócio, você tem uma atividade, seja numa apresentação para o seu chefe, né? Uma apresentação que você vai fazer, você tem que ser autêntico. Não precisa, claro que a gente tem que fazer bem feito, muito bem feito, mas não colocar coisas que não são verdade e falar coisas que superdimensionar. Isso se reflete também quem
prepara currículo, né? De ser bem autêntico no seu currículo também e não superdimensionar as suas atividades, as suas realizações. Quanto conversas pessoais também, com profissionais e conversas pessoais, da gente ser exatamente aquilo que é, sem exagerar. Algum comentário? Que alguém gostaria de fazer algum comentário? Outro dia eu fui no cinema, como é frustrante, né? Eu fui no cinema e chega lá, sempre tem aquelas letrinhas pequenininhas, né? Então vale uma coisa, mas num dia não vale. Vale aqui, não vale. Como é frustrante, né? Quando a gente recebe uma propaganda, a gente recebe alguma coisa. Eu já tive a oportunidade na minha vida profissional de entrevistar muitas coisas, muitas pessoas. Quando você vê, você recebe o papel do currículo, você acha maravilhoso, né? Quando você vai conversar, você vai ver que não é bem tudo aquilo, né? Então, como é frustrante esse tipo de situação. E nós, como cristãos, não podemos ter esse tipo de atitude no nosso meio que a gente vive. A gente tem que ser autêntico. Voltando a Provérbios, capítulo 16, versículo 28. Provérbios 16, 28. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. As palavras também dividem, né? Dividem amigos, dividem famílias, dividem pessoas, organizações, dividem igrejas, dividem várias situações. Tem pessoas que gostam de uma discussão. Você já encontraram na vida alguém que gosta de discussão? Adora, né? Hã? Tem o ditado popular do mineiro, né? Como é que é? Do boi lá, que o Nelson sabe, do boi. Não entra, dá um boi para não entrar. Hã? Como é que é, Basílio? Dá um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair. Exatamente, dá um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair. Eu já tive gente que gosta de discussão, gosta de uma contenda, gosta de pegar na vírgula e abrir discussões enormes. E fica na discussão, e muitas vezes isso leva a discussões mais calorosas. Então, existem essas pessoas, podem se perder amizade, pode se cortar relacionamentos, pode. Por isso que a Bíblia é sábia quando ela dá essas orientações. Existe aquele outro difamador, aquele que espalha, que gosta de falar, que gosta de espalhar fofoca, que gosta de ficar falando, em vez de chegar diretamente para a pessoa. O exemplo de Jesus é um exemplo para a nossa vida. Eu queria pular para Mateus, capítulo 12. Mateus 12, 19 a 20. Esse texto é uma citação do profeta Isaías, né? Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Profeta se referindo a Jesus. Não contendará, nem gritará,
nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Pulando mais um pouco para Mateus 26, 41. O texto de Mateus 26, Jesus estava orando e falou para os seus discípulos para eles ficarem orando, que ele ia orar. E os discípulos, quando Jesus voltou dessa oração, eles estavam dormindo. E Jesus dá uma advertência para eles. Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que vocês acham dessas situações de Jesus? Será que Jesus ele foi muito ríspido nessa hora? Quando Jesus pegou os chicotes no templo, ele foi muito ríspido nessa hora? Ele não seguiu esse princípio como diz lá do profeta Isaías? O que vocês acham? Como é que eram as advertências de Jesus, as exortações? O que a gente vê nesse perfil da exortação? O que vocês acham? Como que Jesus falava aos seus discípulos? Hoje ninguém quer falar? Todo mundo quieto? Hã? Como que Jesus trabalhava esse jeito? Observem o seguinte. Jesus não falou nada novo aqui, certo? Jesus não falou nada que era surpresa para os discípulos. Eles já sabiam da importância da oração. Eles já sabiam, eles já tinham sido advertidos que Jesus ia passar por um momento. Todos eles já sabiam disso. Jesus teve várias situações. A gente poderia pegar na Bíblia, nos evangelhos, vários exemplos de Jesus, quando Jesus exortava os seus discípulos. Ele dava uma exortação diante de situações em que era para o bem dos discípulos. Se a gente vê esse texto não se refere especificamente a essa situação egoísta. Vocês me deixaram aqui sozinho, não estão nem aí comigo. Não é isso, ele está falando de um sentido de mais da vida deles. Vigiai e orai para que não entreis em tentação sempre. Jesus está dando uma exortação para a vida deles, que na verdade é uma situação que eles tinham que prestar atenção em qualquer situação da vida. Assim, outros exemplos que a gente vê de Jesus dando essa. Ele falava não para dividir as pessoas, não para criar problema, não para afastá-los dele, não para um sentido de egoísta, pensando nele, mas no sentido do amor e do interesse por essas pessoas. Então é bem diferente. As palavras, elas podem dividir, mas elas também podem ajudar e muito na franqueza, na sinceridade, na transparência. Por outro lado, as palavras expõem o homem. Provérbios 13, 3. Provérbios 13, 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Existe um ensino paralelo aí em Mateus 12, falando um pouco sobre entendendo um pouquinho mais, que é Mateus 12, 33.
ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboros, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta do dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. A gente tem o ser humano ele tem uma tendência de ser ruim, né? De falar coisas que não deve. Então, quanto mais falar, pior é. É isso que o texto está falando. Então, aqui está uma dica, que a palavra, ela expõe aquilo que está no coração. Então, é importante que a gente tenha essa ciência muito clara. Por outro lado, falar demais também, cada vez mais expõe mais, né? A gente se expõe muito mais. Então, tem que falar? Tem que falar. Tem que advertir? Tem que advertir. Tem que ser transparente? Tem que ser transparente. Mas a Bíblia fala, né? Se tem outro texto que fala, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e conversa com ele. Não conversa com os outros. Se você tem alguma coisa contra alguém, não joga no Facebook, não joga no WhatsApp, vai direto conversar com aquela pessoa. Essa é a lição. A gente tem que conversar, mas a gente tem que conversar de uma maneira que não divida, não crie problema, não afaste. Muito bem. Provérbios 19, 5. Provérbios 19, 5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Tem uma outra tradução que fala, aí, em vez de usar essa palavra proferem mentiras, ele fala despeja mentiras. Quem despeja mentiras não escapa. É interessante que, seja no contexto jurídico, né, se a pessoa ela mente diante de um testemunho, diante de uma situação, ela vai sofrer as consequências decorrentes. A gente está cansado de ouvir aí a história dessa famosa delação premiada, dessa famosa contribuição aí dos delatores, e como se mudam as coisas e alguns estão perdendo até o seu benefício porque faltaram com a verdade. Existem muitos tipos de mentiras e existem algumas que são meias verdades. E eu pergunto para vocês, os fins justificam os meios? Será que uma mentira, numa hora conveniente, numa hora adequada para um bem, justifica? Falar uma mentira em um determinado momento para uma coisa boa, justifica? O que vocês acham? A gente vê que sim. Em que situação? Você vai uma pessoa pergunta um negócio para você, você sabe daquilo, você não vai confirmar, porque senão você vai lenha na fogueira. Isso aí é no dia a dia. Seria uma mentira desse jeito para não jogar lenha na fogueira? Seria. É o que acontece. Agora, se está certo ou errado, aí é o julgamento de Deus, porque acontece coisas que a gente não consegue, não tem como sair. Eu acho que a mentira, o maior problema dela é a pessoa que tem prazer na mentira. Esses dias eu tive um exemplo que, para mim, é um negócio esquisito. Eu estou lá pedindo para o prefeito lá fazer uma taburra, arrumar minha estrada, e o cara não arruma. Não arruma. E para o meu vizinho lá, por exemplo, que é um mentiroso, e esse dia eu encontrei ele na estrada, nós falamos para ele, rapaz,
como é que o prefeito faz tudo para você e tinha gente junto com ele? E para a gente não faz. Ele falou assim, é porque vocês não mentem. Ó, tá vendo? Esses dois aí não mentem. Eles é crente, eles não mentem. Aí eu fiquei até com vergonha. Eu falei, puxa vida, o cara, ele não vê as mentiras da gente. Entendeu? Do jeito que ele é mentiroso, ele sabe que a gente vive nos negócios ali, né? Você não tem como ser perfeito. E ele falando para os caras que eu não minto. Eu falei, coitado de mim, né? Não minto, hein? É complicado. É complicado, é complicado. Que mais? Alguém tem uma outra comentário? Eu vejo a mentira assim, uma coisa errada, de em qualquer momento. É melhor você falar, eu não quero falar, não posso falar, não quero falar disso. Não, melhor não tem nada a ver com isso, não quero falar. Do que mentir. Mentir de jeito nenhum. Todo momento é errado. Todo momento é errado. Todo momento, para mim, é errado. É um desafio muito grande a gente pensar nesse aspecto. Para nós, do ponto de vista, né, Nelson, aí a gente tem outros textos na Bíblia que falam como as pessoas desonestas prosperam, e o salmista colocou isso. Às vezes a gente não consegue expressar. O salmo é muito bom porque ajuda a gente a expressar muita coisa, né? Ele ajuda a gente a orar, seja na alegria, na tristeza, no arrependimento. E tem um salmo que fala desses que prosperam, né? Enfim, não justifica. Você devia ficar contente que você já tem a imagem de que não mente. Ele não conhece o seu interior, certo? Mas lá, essa situação. Então, a gente tem que zelar realmente a mentira. A Bíblia é clara, a mentira, ela não está certa em qualquer situação. Agora, a gente não pode também... É complexo essa situação quando você pensar em pessoas que estão sendo perseguidas ou que esconderam pessoas diante de perseguição e elas tiveram que mentir para não morrer aquela pessoa, ou enfim. Então, é uma situação bem complicada a gente pensar. Raabe. Exatamente. Então, Então, mentira, existe um contexto da mentira que a gente tem que tomar cuidado. Exatamente. Até um certo tempo, eu sofria muito. Um momentinho só, Nelson. Fala para a internet. Bota na internet. Porque teve um certo tempo, quando eu entrei no banco, eu era empregado, eu sofria pra caramba, porque eu tinha que ser certinho. O gerente chegava e mandava fazer uma coisa, eu não faço porque isso é mentira. Mas tem situações que você chega, você fala, isso não tem jeito, entendeu? Então a gente vai viver no dia a dia, você vai vendo como é que é. Você querer... Existe um versículo na Bíblia que fala assim, para não ser demasiadamente justo para que não sofra. É esquisito isso. Tá? Não seja demasiadamente justo para que não sofra. Porque é sofrido. Porque você vive num contexto no mundo, sabe, que tem horas que você está falando. Tinha gente, por exemplo, na época dos judeus, né, aquela perseguição, tinha que esconder as pessoas. A pessoa chegava, falava, você está escondendo? Não, não estou. Hoje ainda existe isso, se a gente pensar lá em alguns países lá, que existe isso. A Noemi queria falar. Fala no microfone. O pai dela é o diabo. E aí, se você fala assim, mas aí tem que analisar a situação. Só que a nossa mente e o nosso ser é pecaminoso. Se a gente ficar usando os nossos critérios para avaliar aquilo que pode mentir ou que não pode mentir, os valores das pessoas mudam. Então, quer dizer, a mentira vai depender do referencial humano. Das circunstâncias. Da circunstância. Eu acho que o nosso referencial sempre, não importa, é Deus. E ele abomina a mentira. Só que aí eu levanto essa questão. Tá, e uma mentira em prol de
vidas que estão pregando o evangelho. Exatamente. Essa é a complexidade da situação. Nessas situações, a gente tem que entender claramente se realmente é uma questão de vida ou morte. Porque tem gente que fala a verdade e se expõe, de qualquer forma, às consequências. Fala. Eu acho que há exemplos drásticos na Bíblia de pessoas que estavam defendendo o Evangelho e foram atingidas por castigos ou injustiças terríveis. Não preciso nem dizer quem são. Um deles é Estevão, né? Uhum. E há outros casos. Então, essa punição, essa injustiça, ela é regulada por Deus. Se eu tenho 50 judeus escondidos no meu porão, eu não vou abrir o porão para mostrá-los. Mas se alguém chegar e falar assim, não vamos demolir a sua casa, mas nós vamos achar esses caras, porque nós temos denúncia de que há. O que você vai fazer? Esconder mais o quê? Então, pela minha experiência, eu acho que é preferível você falar a verdade, mostrar suas mazelas, seus erros, admitir que você é isso, isso e isso, e você acaba aproximando a pessoa de você, e você tem uma possibilidade de um crescimento espiritual e um crescimento na comunidade em termos de alguém saber que pode falar com você e que você vai compreendê-la. Então, a verdade ainda é a melhor situação, mesmo que doa, mesmo que seja de maltratar. É isso. Muito bem. A Bíblia fala claramente nisso e a gente tem vários exemplos nesse sentido. Agora, eu concordo plenamente da complexidade dessa situação quando você tem que preservar vidas e a condição que a Bíblia fala é de não mentir. O que o Wagner falou, eu acho que dentro do contexto nosso, não tenho dúvida nenhuma, que às vezes a gente falar a verdade e a gente não mentir pode doer, mas o processo de que a Bíblia fala, de que como o cristão tem que agir, é nesse caminho, é tratar. O que a gente complica muitas vezes as coisas. A gente acaba criando a situação porque a gente não vai direto no assunto e resolve o assunto direto, mas fica dando volta, né? Então, a gente, às vezes, a gente acaba aumentando muita coisa. Agora, é uma discussão, porque se a gente pegar o exemplo de Raabe, é uma situação que a gente fica, às vezes, difícil, né, da gente compreender, e naquela situação Deus permitiu e conseguiu, e assim como outros cristãos são preservados pela mentira. É uma questão para a gente realmente, mas não significa que isso justifica da gente usar mentira em qualquer situação. Bom, o nosso tempo já deu. Senão a pessoa vai morrer. Tipo assim, chega na sua casa assim, olha, Paulinho, então, nós somos anjos de Deus. E a gente está fugindo porque querem matar a gente. Você esconde a gente? Tá, você esconde. Bate lá na tua porta. Tem 2 anjos aí. Você está pegando o exemplo da Raabe, né? Não, é porque assim... A Bíblia é conclusiva quanto a isso? Mentira é pecado em qualquer situação, ponto. Do que a gente leu no texto, sim. Mas o que Raabe fez? Eu já não lembro
Ela escondeu os... Aí chegou alguém para verificar. Chegou, eles estavam lá no sótão. Ela falou que eles já tinham saído. Também os caras falam muito, porque acreditar, né? Bom, enfim, Noemi, eu concordo. Se a gente for ver o texto bíblico, é claro, a mentira é condenada. É condenada. Sim. Eu creio que a análise casuística, assim, se a gente for começar a pensar em vários e vários e vários casos, o meu caso aconteceu isso, e aquele aconteceu isso, e aquele aconteceu isso, é infinito. Eu acho que, como a Noemi falou no início, o padrão, qual que é o nosso padrão? Nós somos cristãos. Quem é o nosso exemplo? Cristo. Eu não vi, não existe nenhuma passagem na Bíblia em que Cristo tenha mentido, ou estou equivocada. Eu acredito que nós temos que espelhar Cristo em nossas vidas. Então, assim, cada um vai ter situações que vai viver, que o chefe vai mandar mentir, ou que uma situação mais drástica em casos de perseguição aos cristãos, e que, eventualmente, a gente não consegue nem imaginar essa situação, porque nós vivemos num país livre, mas eu acho assim, o nosso padrão é Cristo. Então, assim, não... vamos analisar cada situação que nós vivenciarmos nas nossas vidas particulares, mas isso não vai modificar o padrão de Cristo, entende? O padrão de Cristo é a verdade, e não a mentira. Então, se isso aconteceu em algum episódio da Bíblia, tudo bem, vamos analisar a Bíblia num conjunto, mas eu acho que o padrão é a verdade, e nós temos que nos guiar pelo padrão. Muito bem. Eu acho que isso é uma verdade muito importante, que a referência é Cristo. Eu lembro daquela história, nós vamos estudar, inclusive, a expansão da igreja numa próxima série. Pega o exemplo de Estevão, né? O Estevão morreu porque ele foi ele mesmo autêntico e assumiu. Pedro, ele mentiu, certo? Mas depois ele se reconciliou e depois virou um grande líder da igreja. Raabe. Não tinha conhecido. É uma questão que a gente tem que realmente analisar mais com calma. Espera aí que é melhor pegar o microfone aí. Tem um aqui, ó. Só. No caso de Raabe, eu acho que analisando situações, Raabe, por mais que ela não fosse temente a Deus ou coisa do tipo, a ação dela atribuiu coisas boas para o povo de Deus. E quando nós olhamos também para a questão de Raabe, ela é elogiada pela sua atitude. Quando a gente tem uma questão de mentira em prol de alguma coisa, eu acredito que são coisas extremamente esporádicas, coisas que não acontecem no nosso dia a dia, coisas rotineiras, melhor dizendo. E quando nós analisamos alguma coisa do tipo de situações extremas, eu acredito que situações como de Raabe, ela vem ser até mesmo usada por Deus para benefício. Não que a mentira seja uma coisa boa, mas é que Deus acaba até mesmo usando de situações do tipo para benefício do seu povo. Foi citado questões assim, se a gente tem a necessidade de mentir em favor do evangelho, ou também tem outras situações na Bíblia que a gente vê lá o servo do rei escondendo 50 profetas de Deus no tempo de Elias, e Deus pede para ele voltar. São situações esporádicas, coisas que não são rotineiras e que por algum motivo Deus permite que aconteça. Então eu acredito que a gente não pode olhar para essa situação como regra, Exatamente. Paulinho. A regra, eu acho que a regra é o padrão de Jesus. Por isso que no começo, você começou a aula, ninguém queria se manifestar. Porque esse negócio da mentira é feio, é antibíblico,
entendeu? Não é o ideal, todo mundo sabe, mas o dia a dia acontece coisas. Eu dei um exemplo de mim positivo, mas podia dar um outro negativo. A gente tem que ser sincero, entendeu? É o que a minha filha estava falando, eu sempre ensinei isso assim. Mas existe coisas que a gente, no íntimo da gente, se fala, Senhor, me perdoa, porque... E todo mundo vive nessa situação. Você falou uma coisa. Entendeu? Por quê? Agora é o seguinte, veja bem, o ideal é esse. O ideal... certo, temos que ser assim. Por isso que esse texto fala... Acontece que, não incentivando a mentira, porque isso é pecado, é maligno, entendeu? Mas sejamos sinceros que na vida, no dia a dia, é muito complicado. Eu já vi situações horríveis de pessoas em situação que você fala, como que a pessoa sai dessa? Entendeu? Vamos terminar a nossa aula, mas eu acho que a lição que a gente tem que levar é que a nossa palavra tem que ser uma palavra que seja aceita, que a gente não precisa de testemunho, que a gente siga a verdade, o exemplo de Jesus, da verdade. Eu era funcionária pública e eu era secretária de uma divisão técnica aqui no agronômico e também em São Paulo. Então, trocava muito de diretores, mas a secretária ficava, né? Uhum. Então, sempre tinha aquela conversa primeira com o diretor, né? Uhum. Se apresentando e tudo. E eu sempre dizia para ele, olha, eu não vou mentir por sua causa. Uhum. Por exemplo, aí fala para fulano que eu não estou, ou qualquer coisa, que são mentiras. Você vai falar coisa pequena, posso ir lá e falar. Mas é mentira, entendeu? E essa conversa minha com os diretores sempre deu certo, entendeu? A senhora deixava bem claro logo no começo. Deixava bem claro logo no começo. Olha, Muito eu não bem. vou mentir por sua causa. É um exemplo, Porque isso é uma opção minha. Então, se ele não quisesse, ele arranjasse outra secretária que ficasse ali. Muito bem. Né? Do ponto de vista prático. Muito bem, vamos terminar então a nossa aula, porque a gente já está adiantado já do horário. Senhor nosso Pai, agradecemos pela Tua palavra lida, pela Tua palavra estudada, através do Teu Espírito nos ajude a sermos mais autênticos, transparentes, especialmente trabalhando a nossa mente e coração para seguir os Teus ensinamentos. Nós oramos e nós pedimos em nome de Cristo. Amém.